Hello guys! Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma live sobre as escolhas antes da gente decidir fazer o nosso MBA, o nosso mestrado, doutorado, LLM, fellowships. Então a gente vai pensar em todas as escolhas. Qual país, qual universidade, qual o melhor momento de vida. Então, para a gente começar essa live, eu vou convidar aqui a Maria, da Logos EdTech, e também representante da Top Admissions, para fazer esse bate-bola sobre as principais perguntas que as pessoas têm sobre esse processo. Meu nome é Mariana, eu faço toda a parte de assessoria e consultoria pessoal da Top Admissions para candidatos que querem fazer, estudar fora, graduação, pós-graduação, o que for, eu faço essa parte. Trabalho muito com a questão pessoal, com o direcionamento pessoal de cada um. A Top Admissions é uma empresa que é especialista em applications, trabalha basicamente não, exclusivamente com aplicação para quem vai estudar fora. E eu também atuo na Logos, ajudando os alunos, os candidatos da Logos, também do mesmo modo. E a Logos é uma empresa de preparatórios, de proficiência apenas e de soluções tecnológicas. Na verdade, a pegada da Logos são soluções educacionais, tecnológicas, como o EAD. Quais são os fatores que um candidato deve levar em consideração na hora de escolher o país e a universidade? Olha, a indicação que a gente sempre dá, isso é uma indicação um pouco geral. Claro que sim, sempre tem variantes de candidato para candidato, sempre tem questões que são muito mais pessoais. Mas, de modo geral, o candidato precisa pensar no futuro. Você começa estudando pensando no futuro. O que você quer da sua carreira? Isso vai influenciar o programa. O programa, através da decisão do programa, você vai pensar na escola e aí no país. Pode ser diferente disso? Pode. Mas o primeiro passo é: o que você quer do seu futuro? Você quer voltar? Você não quer voltar? E, eu não sei. Tudo bem se não souber também. A gente vai criar uma rota para isso. Mas, em geral, a gente considera isso. O candidato quer ter uma experiência mais longa lá fora, o estilo de vida, como você vive, A gente até comentou isso na live passada, né? Eu gosto do frio, não gosto do frio. Isso é importante. E mercado de trabalho. Então, eu quero trabalhar, eu quero terminar o meu programa e eu quero trabalhar. Então, isso é um fator que precisa levar em conta. O país e a universidade, porque alguns países, como os Estados Unidos, ele é um pouco mais restrito, e alguns locais, como a Europa, por exemplo, dão uma possibilidade de que o candidato acabe ficando mais tempo. Então, esses são fatores que a gente já começa pensando para montar o programa de cada candidato. Acho que são os primeiros fatores que a gente pensa. E aí, vou aproveitar já aqui e pedir para que você, falando um pouco como foi o seu processo, né? Primeiro eu quero que você diga como que a Top Admissions, como que essa assessoria da Top Admissions foi dentro do seu processo, onde que isso te ajudou. E aí eu quero que você conte um pouquinho qual foi o seu maior receio lá desde o começo. Que é importante, os candidatos. Pode vir com medo, gente. Dá medo mesmo, mas vamos com medo. No início eu lembro que eu dei uma pesquisada geral, eu não sabia muito bem. Eu lembro que eu queria ir para um país. Na verdade, eu nem queria ir para um país de língua inglesa, mas eu pensei que, como eu sou professora de inglês, para minha carreira faria mais sentido ir para um país de língua inglesa. E eu já conhecia a Inglaterra e Estados Unidos, então eu pensei um pouco assim, mas eu acho que o que a Top Admission mais me ajudou foi em fechar assim, um funil dos programas, ou seja, escolher programas que tinham mais a ver com o meu perfil e com os meus objetivos acadêmicos. E isso foi muito bom, porque quando a gente entra de cara, a gente vai começar a olhar ranking atrás de ranking e não pensa no que a gente quer estudar objetivamente. Então, eu achei que com a Top Admissions, com a ajuda da Rita, né, e a sua Maria, foi bom para eu pensar assim, o que eu realmente quero estudar e qual universidade vai me dar a possibilidade de eu estudar aquilo que tem a ver com o meu objetivo futuro, tanto profissional quanto acadêmico. Agora, em relação a receio, assim, eu ainda tenho alguns, porque eu ainda não fui. Acho que o frio é um bom receio, mas acho que meu maior receio foi de não passar, né? Acho que esse é o maior receio. Eu vejo dos alunos também, é um receio constante durante todo o processo de aplicação, né? Às vezes a gente se boicota um pouco, às vezes a gente acha que não é bom o suficiente por conta de inúmeros fatores que a gente vai falar um pouquinho aqui, né?
mas não tenho background profissional, ou não tenho perfil, ou não tenho idade, ou não tenho inglês. Assim, existem vários fatores que deixam meio desestabilizado. Então, eu te agradeço, Maria, porque você me ajudou muito nessa jornada, assim, desses medos, do tipo, será que eu tenho o perfil profissional? Acho que para mim o maior medo era o perfil profissional, porque como a minha vida não foi linear, né? A minha vida profissional não foi linear, acho que esse era o meu maior receio, do tipo, eles não vão querer uma pessoa que não tem formação em pedagogia ou que não tem formação em letras. E você viu que era um receio enganoso, porque na verdade o seu currículo, ele é um currículo excelente, o seu perfil te falei isso desde o início, você é uma candidata top de linha, perfil excelente. Mas é bacana falar disso, porque às vezes a pessoa realmente ela pensa, não, esse aqui eu não tenho uma vida linear, eu não consigo. Então, lê do engano, consegue sim. A gente está aqui para ajudar. A Aninha É, hoje, meu orgulho. não, eu vejo muito isso nos alunos que eu já preparei, nos alunos que eu preparo, né? Que eu preparo para os exames, que o pessoal tem um pouco desse medo, esse receio do tipo, eu não sou bom o suficiente. Mas eu acho que todo mundo que aplica, talvez não todo mundo, tem pessoas que realmente são muito seguras de si, até um pouco a mais. Mas eu acho que todo mundo sente um pouco esse medo do tipo, não sei se eu vou, às vezes até passar no TOEFL ou se eu vou conseguir escrever bem, ou se eu vou conseguir uma bolsa. Então, esses medos internos sobre se eu sou a pessoa certa para esse programa e se esse programa tem a ver comigo, né? Acho que esse é o maior receio que todo mundo tem. Eu achei que eu não ia ter, porque eu preparei tanta gente por tantos anos e eu tive muito, assim. Não, mas tem sim. E é bom que a gente tenha, porque isso deixa a gente mais tranquila para trabalhar mesmo. Existe isso que você falou, é importante ressaltar, existe gente muito segura, sim, também é muito bacana, é uma qualidade que precisa ser admirada, mas eu particularmente tenho apreço pelos receios, porque são os receios que trabalham as qualidades. Eu acho que são os receios que fazem a gente ficar com um friozinho na barriga e fazer o melhor da gente, sabe? Sim, Porque eu sim. sinto que quando eu fiquei com medo de. A gente vai falar isso no dia dos exames, mas fiquei com medo de, sei lá, talvez não passar no TOEFL ou da minha redação não ficar boa o suficiente, me fez assim. Fazer melhor, fazer mais por causa desse friozinho na barriga, assim, eu vou dar o meu melhor, porque se eu não passar, pelo menos eu dei o meu melhor. Sim. Então, eu acho que esse receio ajuda um pouco. Maria, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é legal pensando assim no pessoal que está assistindo, né? Oi, gente, bem-vindos a todos que estão assistindo e quem for assistir depois também. Quais são os principais dilemas que a maior parte dos candidatos enfrentam nessas escolhas? Pensando Exatamente nos isso. seus 10 anos aí de experiência com vários candidatos. Eu acho que os maiores receios são exatamente esses que a gente falou. Será que eu sou bom bastante? E eu trabalho muito com gente que escolhe as top schools e aí dá um medo maior. Porque você pensa assim, a minha concorrência, será que não existe alguém lá melhor do que eu? E aí eu vou me empenhar e eu não vou conseguir, e é muito frustrante não conseguir. Então acho que assim, os maiores dilemas são o medo de não ser bom o bastante, o medo de não ser aprovado, e isso é assim a coisa que a gente mais trabalha. E acima de tudo, o medo da grande mudança, porque é uma grande mudança. Então, mesmo as pessoas mais seguras com as quais eu já trabalhei, eles tinham medo de, mas e agora? É uma vida nova. E agora? Será que eu me adapto? E agora, né? Então, acho que os dilemas são isso. É a questão da mudança pessoal e do achar que talvez eu não seja tão bom assim. E aí eu vou descobrir. E aí tem uma coisa que é complexa, porque a pessoa pensa, eu não sou tão bom assim, eu vou descobrir e todo mundo vai descobrir também. Isso não existe, gente. Isso aí é a famosa síndrome do impostor. Vocês são bons, são ótimos, sim. Quando um perfil não está qualificado ainda, a gente fala, olha, tem que trabalhar mais isso, leva mais tempo. Então, Eu é a acho que honestidade. esse medo de não passar eu fiz isso, né? E praticamente todo mundo que eu preparei fez isso, não contar para muita gente que tá aplicando. Eu acho isso sábio, na verdade, porque você também
evita pressão e evita também, às vezes no emprego tem aquela competição que é desnecessária. Então, olho gordo, assim, né? No sentido não de inveja, mas no sentido de uma pressão desnecessária. E também no sentido de Sim. inveja. Mas é, isso foi uma coisa que eu fiz, porque eu pensei, ah, se eu falhar, só eu e três gatos pingados vão saber que eu falhei. Eu, a Maria a Rita e algumas pessoas que eu contei. Então, eu acho que também tem esse medo do tipo, falar para as pessoas que você não passou ou sair como um fracasso, né? E eu acho que isso é muito importante quebrar. Eu tento falar isso com os meus alunos nas aulas, que assim, no meu processo eu fiz isso. Eu fui bem, assim, tentei ser muito pé no chão. Eu falei, eu tô tentando universidades extremamente difíceis, as melhores do mundo. Então eu tinha a lista das as que eu mais queria na Inglaterra, três, e as que eu mais queria nos Estados Unidos, três. Tops, tops, assim, no mundo. Aí eu pensei, ok, se eu não passar esse ano, qual é o meu plano B? Então eu fiz uma lista de universidades plano B e eu fiz uma lista de universidades plano C para tentar por 3 anos. Eu já estava assim, quando eu estava recebendo os resultados, assim, eu falei, tá, se não der certo, eu já tenho um plano B, já tenho todas as Sim. universidades plano B em todos os países. Se não der certo de novo, tenho plano C, eu vou melhorando meu currículo. Então, eu acho que essa resiliência é importante construir, principalmente se tem alguém aqui assistindo que já não passou alguma vez. Porque às Sim. vezes acontece de não passar e tenta de novo, né? Eu acho que isso é bem importante ter esse pé no chão, assim. Se não der certo esse ano, não é o fim, sabe? Sim, e esse ponto que você levantou, ele é muito importante. Muito legal dizer isso. Alguns candidatos não têm a sua aprovação e aí eles decidem que eles não vão tentar de novo. Porque se eu já fui rejeitado, essa escola vai me rejeitar outra vez. Primeiro, gente, não é rejeição, tá? É competição mesmo. É competição. Pode ser que tenha outro candidato do mesmo nível que o seu e com isso aqui de vantagem. Então, ele vai levar o seu lugar mesmo. Não tem essa da escola, não passei esse ano, não posso aplicar no que vem que a escola vai me rejeitar. Não, apliquem sim, pode aplicar de novo. Você pode, tem escolas que permitem que você aplique até dentro do mesmo período, em rounds diferentes. Aí vai de escola para escola, tem que analisar cada caso. Mas não fica com esse medo de, eu não passei, nossa, eu sou muito ruim, eu nunca mais vou conseguir. Existem milhões de fatores que vão determinar uma candidatura aprovada ou não. Isso fica a critério de cada escola. Então, não tem uma receita de bolo, mas a cereja, quem vai decidir é a escola. Então, não fique com medo se foi reprovado. Tenta de novo, sim. Faz tudo E de para novo, sim. É pena. e isso vale Oi? para bolsas também, né, Maria? Para bolsas. Sim. Para quem Sim, for o para processo. bolsas, porque isso também é um medo, né? Do tipo, não É passar nas bolsas, não ter como pagar. Eu acho que isso é um medinho que as pessoas têm, né? bastante. A questão financeira, que também é uma coisa que a gente vai falar em breve, é uma coisa que pega bastante, que dá muito medo. Mas é isso mesmo, você pode aplicar de novo para a bolsa sem problema nenhum. Não tem esse receio de, nossa, eles vão ver que eu não fui aprovado. Sabe entrevista de emprego, quando você passa aí a empresa falar, daqui a 6 meses você tenta de novo. Aí você tenta e consegue? É a mesma coisa. Uhum. Você vai lá, tenta noutra É, aplicação, total. o perfil já mudou, tudo mudou. Então, vale a Eu pena, acho não fique com receio. essa resiliência. Maria, eu queria te fazer mais uma pergunta e depois a gente troca, porque eu acho que é uma pergunta bem importante que muitos alunos meus me perguntam, alunos e amigos. Como eu sei qual curso eu vou prestar? Ou seja, eu devo fazer um MBA, um Masters, um PhD, uma pós, um Summer Course, porque aqui nessas lives a gente está falando no geral, né? A gente não está focando em Masters ou MBA, a gente também não está focando em um país específico, a gente está falando no geral, assim. Como eu faço essa escolha e qual é o momento de vida mais adequado para a gente fazer isso? Eu queria te perguntar isso e também se você puder falar um pouquinho sobre idade, que isso é algo que alguns alunos meus pensam, talvez seja ou muito novo ou muito velho. Então, eu acho que se você puder dar umas pinceladas sobre isso e sobre todos os candidatos que você já preparou, seria legal. Sim. Bom, escolher o tipo de programa, o tipo de mestrado que vai fazer, vai muito de acordo com aquilo que você quer. Por exemplo, o seu perfil Ana, ele é um perfil acadêmico. Ele é um perfil acadêmico. Então, se você me chegasse falando, olha, eu quero fazer um MBA, eu ia dizer que seu perfil não está pronto para MBA.
Por quê? MBA é business. E para fazer um MBA, um candidato que é considerado no MBA, ele precisa ter pelo menos 5 anos de experiência num cargo de alta gestão. Então, assim, a gente. O cara não pode tentar? Pode, ele pode tentar sim. Mas existe alguns requisitos dos perfis. Então, o mestrado, ele tem um foco acadêmico mesmo. Então, foco de pesquisa, um foco de escrita, por exemplo. A pessoa quer se tornar um escritor. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer um mestrado. O MBA realmente é para pessoa, não é para pessoa mais velha, tá? Assim, é um MBA hoje as escolas não tem limite de idade, gente, mas existe, não tem limite de idade, mas existe diferenças de programas. Eu vou explicar rapidinho. Então, assim, a pessoa quer fazer um MBA, o MBA é para uma pessoa aí dos seus 27, 35 anos. Ah, eu tenho 40, posso? Pode, já vou falar sobre isso. Então, é para esse jovem empresário, né? Para esse jovem, para mim é jovem, tá? A pessoa de É, eu ia te 35 falar anos isso, já porque eu não vou falar o nome, mas eu tenho uma aluna de 35 anos que falou, ai, não sei. Daí eu falei, assiste essa live, porque 35 anos é jovem. é um bebê, é um bebê. Vai com fé, vai sem medo, tá? Na idade exata, inclusive. Então, um perfil de MBA a gente procura uma pessoa que é mais focada em negócios, uma pessoa que está ali em cargos de alta gestão, que desenvolveu a carreira dela dentro do business. Então, ela começou na área financeira como aprendiz, ela começou como recepcionista, ela foi galgando, galgando, tá ali, foi supervisora, foi coordenadora, gerente. Então, esse é um perfil mais business mesmo e a gente indica que faça um MBA. Um perfil professor. Em geral, o professor ele tem uma ideia de pesquisa, ele quer trabalhar esse campo da educação, o campo de pesquisa científica, e aí a gente indica mestrados, existe mestrado para cada área especificamente. E aí tem aquela pessoa que já fez o mestrado aqui no Brasil, que ela já tem, sei lá, 5 publicações de artigos científicos, ela vai fazer o quê? Essa pessoa vai fazer o PhD porque ele já está num patamar. É um mestrado do mestrado, eu costumo brincar, né? Porque ele já fez o mestrado, ele já tem publicação, ele já está na área dele com certa segurança e ele quer um passo a mais. Então a gente indica o PhD. E aí, por esses perfis, a gente vai fazendo as diferenças. Não quer dizer que um cara de business não possa fazer um mestrado? Pode. Não quer dizer que um professor não possa fazer um MBA? Pode. Mas aí vão exigir requisitos que a gente vai falar aí, vai de cada um. Idade. Para mestrado não tem idade nenhuma. É 10 não, né, gente? Mas 25, 35, 40, 50, 60, a idade que você tiver, a hora que você quiser. No MBA, existe o seguinte: as escolas, elas investem nos profissionais de MBA. Então, a ideia é que o profissional de MBA, ele tem aí dos seus 20 e poucos anos, 26, 27 anos, até os 35, 37 anos, é um profissional, é um candidato mais, ele está à frente, ele tem vantagens. Candidatos que já passaram dos 45 anos, a gente indica que faça um executivo, que é um MBA um pouco mais curtinho, que tem muito peso. Por que isso? Porque esse candidato de 45 anos, ele não tem só 5 anos de gestão, ele vai ter 10 anos de gestão. Ele vai ter 12 anos de gestão. Então, o perfil dele já é um perfil sênior. Então, ele não vai precisar passar todo aquele aprendizado inicial. Ele já está num nível acima, porque ele é um sênior. Então, ele pode fazer um MBA um pouco mais curto, que vai dar um peso tão grande quanto para o currículo dele, e ele não tem, não, ele vai eliminar algumas matérias que ele já aprendeu pela vida. Então, são essas as diferenças. E o momento de vida também é muito pessoal. Eu digo que assim, mestrado, você acabou a faculdade, você já trabalhou um pouquinho na sua área, ou nem trabalhou ainda na sua área, você quer emendar um mestrado, eu acho ótimo. Para MBA, não. Para MBA, você tem que ter pelo menos 5 anos de experiência como gestão, porque o MBA vai te trazer para essa grade de trabalho, né? Uhum. Você tem que ser gestor, você tem que trabalhar a equipe, motivar a equipe, você tem que saber 355 milhões de ferramentas para manter essa equipe motivada, trabalhando e produzindo. Então, é necessário ter essa experiência. Né? E tem uma dica que eu vou dar aqui. Todos vocês, mestrado, MBA, PhD, façam voluntariado. Mas façam voluntariado. Isso é uma coisa que as universidades olham com muito amor, em impacto mesmo, em instituições que gerem impacto.
Isso é um requisito. Depois a gente vai falar disso, mas já estou dando spoiler que eu sou dessas. Eu só queria fazer umas pinceladas sobre LLM e fellowships. Assim, Para quem quer LLM, LLM é um mestrado de 1 ano em Direito, né, fora do país. A gente teve uma live, eu e a Maria já falamos por 1 hora sobre LLMs, mas também é algo que não tem muita idade. Espera-se que você tenha um pouco de experiência, então não é muito legal você fazer um LLM logo que você sair da faculdade, porque você não vai ter tanto a acrescentar lá e o público de quem faz direito fora do país é mais velho, um pouco mais velho. Então a média começa com uns. Tem gente de 24, mas normalmente é de 26 para cima. E não tem limite de idade também. Eu lembro quando eu fiz o meu intercâmbio em Yale, tinha um. Eu me lembro, eu paguei um mico. Mas eu tinha um colega que daí eu perguntei se ele era professor, aí ele falou, não, não, eu tô na law school. Acho que ele tinha 47 anos, ele já tinha tido outra profissão, tava com a família lá. Mas isso que eu acho legal a gente ter em mente, que não tem muito um limite. E sobre fellowships para médicos, eu vou também só dar uma pincelada. Depois, Maria, a gente pode conversar um pouco mais sobre fellowships. Espera-se que vocês já tenham uma experiência aqui no Brasil também para acrescentar lá fora. No LLM, depois do LLM, você pode prestar o bar, então você pode, o bar exam, e virar advogado lá. Para o fellowship, eu sei que é mais difícil, você quase tem que fazer uma graduação de medicina fora. Mas também é uma questão que não tem muita idade e as universidades da galera de medicina têm muitas parcerias, então às vezes você pode fazer um intercâmbio. E daí você fica menos tempo, mas depois você pode, a partir desse intercâmbio, pensar em fazer um fellow e trazer o conhecimento de lá para cá, que eu acho muito, muito legal. sim. Isso é bem bacana que você falou, porque são dois campos bem específicos e é importante, muito importante falar isso. Principalmente no LLM, que eu recebo direto, mas eu tenho 37, mas eu tenho 38, mas só vai. Só vai, aproveita que dá bom. Para mestrados também, né? Em todas as áreas, eu acho. Sim, sim. Para médicos, realmente é quase que você faz uma segunda graduação, precisa validar conhecimento, então é um pouquinho mais exigente, mas Área da convenhamos, saúde em geral, né? Não só é médicos, área de mas saúde acho geral. fisioterapeutas também. Aí você precisa fazer um curso de validação. Então é um pouco mais complexo, mas super vale a pena, eu indico. Depois a gente pode falar sobre isso também de forma mais intensa. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Então, a gente falando aí dessa coisa de escolhas, de programas, você considerou o peso da instituição? Por exemplo, eu quero essa faculdade porque ela é top, porque ela está X lugar no ranking. Foi um diferencial para você e você aconselha que os candidatos usem como critério? E, pergunta importante, quais eram as suas expectativas antes de escolher escola, o país e tudo mais? Já falou dos seus receios, já falou, eu pensei isso, pensei aquilo, mas qual era a sua expectativa maior? Bom, essa questão de ranking, vou falar, eu vou ser honesta, mas eu acho que as pessoas não deviam seguir o que eu faço. Eu olho para ranking, eu sempre olhei. Desde muito novinha, eu lembro que quando eu fui prestar direito, eu olhei para os rankings, e então eu lembro que eu queria USP e GV. Assim, eu tava bem. E é PUC. Eu prestei 3 só. E eu falei, bom, se eu não passar, eu tento de novo, porque eu quero ir pra melhor. E o ranking não necessariamente vai fazer você ser um melhor profissional. Mas o problema dos rankings, o problema, né, e qualidade é que realmente uma universidade que está nesses grandes rankings, isso aconteceu comigo quando eu fui fazer um intercâmbio em Yale. Você vê a qualidade também dos professores, a qualidade de ensino e assim a biblioteca, o investimento que eles recebem. Então tem um peso e também tem um peso de networking. Então eu fiz um networking em Yale, mesmo com brasileiros latino-americanos que têm uma influência grande dentro do direito, né? Então eu acho que é meio que uma faca, double-edged sword. Ó, gente, uma expressão para vocês. É faca de dois gumes, olhar para ranking, porque às vezes pode tocar o nosso ego do tipo, eu quero ir para a melhor universidade, talvez não seja a melhor universidade para você,
mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente ver boas instituições. Então, quando eu fiz essa escolha, eu caí um pouco nessa coisa do ego, porque o meu sonho sempre foi Oxford, que é a melhor universidade do mundo ranqueada. Eu apliquei para Harvard, que era uma universidade que eu nunca tive muita vontade de ir, porque não tem o meu perfil, é um perfil mais corporate. E a que eu mais queria, no fundo mesmo, era a Columbia, porque a Columbia é muito bem ranqueada, assim, é uma Ivy League, né? Então ela faz parte desses grandes rankings. E ela tinha o meu perfil. Então eu tava pensando assim nas escolhas, né? Qual universidade eu vou escolher? Daí eu apliquei para outras também não tão conhecidas, como a UCL, a University College of London, que é muito boa, também super bem ranqueada, e tinha mais a ver comigo. Daí eu fiquei pensando, se eu passar, qual vai ser a minha escolha? E daí, antes mesmo de eu aplicar, eu falei, não, a que eu mais quero é a Columbia. Então, mesmo se eu passar em outras que talvez sejam melhores ranqueadas, eu tenho que ser verdadeira comigo mesma e com a minha proposta de estudo que tem mais a ver comigo. Então, eu acho que é isso que os alunos devem fazer meio que um balanço, assim. Por exemplo, uma universidade bem ranqueada provavelmente vai te dar bons empregos no futuro e um bom network. Então, esse Sim. prestígio nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa também, gente. Não só nos Estados Unidos, na Europa e no mundo. Tipo, se você estudar no Sorbonne, na França, ou na Sciences Po, vai fazer diferença se quiser trabalhar na ONU. Então, Claro. não é só nos Estados Unidos que é assim. Aqui no Brasil a gente também sabe que infelizmente é assim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pesar. A gente também tem que ser realista com a gente mesmo e pensar, será que eu tô no nível dessa universidade ou não? Assim, pensando no currículo, isso eu acho que uma conversa vale muito a pena. Eu lembro que eu estava muito em dúvida se eu ia aplicar para a Colômbia, porque eu não sabia se o meu currículo estava no patamar e a Rita falou, não, aplica. A Rita que me sugeriu aplicar para Harvard também. Eu acabei não passando em Harvard. Acho que foi até bom, porque aí já fui para a Colômbia de cara, tranquilo. Mas, e às vezes a gente tem que, se a gente quer muito uma dessas escolas, a gente organiza o nosso currículo para ir para uma dessas escolas. Então, se, por exemplo, for conversar com você, Maria, ou com a Rita, e falar, olha, o seu currículo provavelmente não vai dar muito certo, como é que pode melhorar para essa escola, mas não ir só pelo ranking, sabe? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não apliquei para Oxford no final, porque o programa não tinha tanto a ver com o que eu queria estudar. Eu tive que abandonar esse sonho de ir para Oxford, porque não tinha nada a ver comigo aquele programa, basicamente. Então, acho que é uma combinação. Para mim, é sempre uma combinação de prestígio e ser verdadeiro consigo mesmo e com o que você quer estudar. Um É. outro exemplo, só rapidinho, Maria, de uma universidade que é muito, muito boa na minha área, que não é tão conhecida, é a Michigan University, que estava na segunda lista, né? Porque por causa do frio eu deixei para o segundo ano. Mas é uma universidade incrível de educação, eles têm uma super renome, eles estudam exatamente o que eu gostaria de estudar. E não é tão conhecida, não é uma Ivy League da vida, mas na minha área era super interessante. A NYU eu apliquei, a NYU também é super bem ranqueada. E, gente, por favor, não quero ver ninguém esnobando a NYU, tá? Porque eu já ouvi isso. Mas, Por favor. então eu acho que é isso, assim. A gente tem que pesar os dois, né? Acho que tem que ser uma Sim. combinação. O que você acha disso? Queria te perguntar. Eu ia até complementar o que você falou, essa questão de olhar o ranking. Tem que olhar sim. Ana, você traduziu exatamente como a gente pensa e como a gente coloca. Você tem que olhar o ranking sim. Você tem que procurar uma escola que seja reconhecida, que traga alguma coisa para você de volta. Hoje a gente pensa assim: quando você está saindo para estudar fora, você vai adquirir muito conhecimento, mas é investimento. É investimento alto. Mesmo investimento com bolsa é um investimento alto. Esse investimento é no seu maior patrimônio, que é você mesma. Então é importante sim você olhar para onde eu vou. O que essa escola vai me trazer de benefício? O que esse curso vai me trazer de benefício? Como que isso vai funcionar depois? E esse valor que eu estou investindo, eu resgato esse valor? Então, a gente precisa pensar em tudo isso quando a gente pensa em estudar fora, porque a gente também não se vai estudar fora só porque é o sonho, né, de todo mundo. Quero estudar só porque eu gosto.
Não, a gente vai estudar porque a gente quer melhorar o nosso potencial profissional, a gente quer mais. Então, tem que olhar sim as escolas que estão bem ranqueadas, que às vezes acontece isso que você falou, tem uma escola com um programa top de linha, mas ela não é tão reconhecida. Mas aí ela está de acordo com o perfil do candidato. E é importantíssimo isso, porque Oxford seria, brilhou, é isso que eu quero. Aí se você olhou o programa e falou, mas esse programa não é o programa que eu quero. Então você ficaria na maior universidade, na melhor universidade, mas você não faria um programa que ia te dar uma base profissional que é a que você busca. Então você ia ser bom, porque, nossa, a Ana fez um curso aqui em Oxford, legal. Aí eu coloco a Ana e eu falo, mas ela estudou mesmo em Oxford? Porque, né? E é importante isso, porque quando a gente não tá alinhado aquilo que a gente quer e aquilo que é possível, aí você vai e pega uma Harvard da vida, nossa, eu estudei em Harvard, e aí, bom, se você for aí o pessoal que consegue largar a faculdade e montar Facebook, né? Beleza. Mas se não for, Harvard vai fazer diferença na sua vida. Mas é preciso ter o programa certo. É preciso estar tudo alinhado. Então, a consultoria, inclusive, ela traz essa base. Vamos alinhar a escola. E a gente sempre indica as top schools. Vamos procurar aqui no ranking as melhores, as que vão te dar os benefícios que você busca. E vamos colocar isso junto com o teu perfil. Vamos fazer esse match. Tem que dar esse match. Porque senão a gente vai buscar uma outra escola que tem a ver com você. A gente vai olhar. E todas as escolas estão no ranking, né? Vamos olhar no ranking quanto vai mudar a sua vida financeiramente depois desse curso, o que você vai fazer, o que você vai fazer assado. Então, assim, eu só respaldo aqui, só faço das suas palavras as minhas. É isso mesmo, tem que olhar ranking sim, olhem sim. A Ana falou, não faço o que eu faço, façam sim. Olhem o ranking, considerem as escolas, olhem os programas. Às vezes eu acho que o ranking também pode te guiar para o lugar errado, sabe? Por isso que eu Pode, digo que pode. tem que ser com cautela, porque às vezes você pode escolher a primeira do ranking e não. Por exemplo, vou dar o exemplo, meu exemplo pessoal. Passei na Columbia e na IU. Em Education, International Education, a NYU é melhor ranqueada. E daí eu falei, nossa, tipo, aí eu comecei a cogitar. Mas no tema específico que eu quero estudar, em relação a prestígio em geral, porque ranking muda muito também, né? Então, em relação ao histórico de pesquisa da Columbia, para mim fazia muito mais sentido. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes o ranking te faz ir, por exemplo, para uma universidade mais famosa e tem uma universidade talvez um pouco menos famosa, que não esteja ranqueada no geral, mas na sua área específica ela é a melhor. Então, acho que é importante você pesquisar, assim, se puder dar uma dica para Sim. todo mundo, é assim, pesquisem muito, entrem em contato com professores, façam cursos online, sabe aqueles cursos do Coursera? Eu lembro que todas as vezes que eu fazia curso do edX e do Coursera, eu amava os da Columbia, amava. E daí eu fazia de outras escolas, daí eu meio que dormia, assim, sabe? Então, tipo, isso por mim, É, tá, gente? é. Talvez vocês durmam no da Colômbia, mas porque tinha mais a ver comigo, eu acho, né? Vou ver quando eu for pra lá. Mas eu acho que fazer essa pesquisa e experimentar um pouco, entrar em contato com É. pessoas que já estudaram nas universidades, ver o perfil, ver se o seu perfil bate com um dessas pessoas. Foi isso que eu fiz, pelo menos. Você quer trabalhar aqui na consultoria junto com a gente? Porque o caminho é isso mesmo, tá? Ó, perfeito. É isso mesmo. A gente pesquisa o ranking, mas além do ranking, a gente precisa pesquisar o programa do candidato. Tem a ver? É isso mesmo que ele quer? E isso que você falou é uma coisa muito legal. Education, beleza, olha que linda que ela é. Mas dentro do meu tema de educação, não era essa, era aquela. Então a gente analisa tudo isso e o candidato precisa analisar tudo isso também. E é isso mesmo, Ana. Tem que fazer curso da universidade, tem que olhar webinars da Tem que dar uma universidade, forçada. conversar com ex-alunos, manda e-mail para professor. Quando os candidatos entram no site, tem lá um monte de contato, gente. Vai sem dó, vai sem medo. É isso É, tem que mesmo ser que tem que cara de fazer. pau mesmo. E na E a minha escola experiência. espera isso dos candidatos. A escola espera que o candidato pesquise. Não, e na minha experiência, eu fiz um curso da Columbia, eu falei isso na outra live. Eu fiz um curso da Columbia para ver se era aquilo mesmo, porque é um investimento muito grande, é um esforço muito grande, né? Eu falei, vou fazer um curso para ver se é isso que eu quero, porque senão eu vou perder um ano, não perder, né? Mas ficar um ano da minha vida me preparando para o negócio, vou pagar não sei quantos dólares a passagem de avião para chegar lá e falar, putz, não era bem isso. Não era Daí eu fiz bem esse isso. curso
E daí eu troquei ideia com o professor, e esse professor foi o professor que me recomendou, um professor da própria Colômbia. Então, esse networking que a gente começa antes já faz muita diferença. E também para a gente conhecer, né? Para a gente ver se bate. Agora, quanto às expectativas antes de escolher, eu acho que eu tinha uma. Eu acho que eu estava meio perdida. E eu sei que muita gente que está assistindo tá um pouco assim, meio, nossa, meio perdida. Então, eu estava bem perdida. Eu queria ir para Nova York ou para Inglaterra. Tipo Cambridge, Oxford, London. Então eu tava meio assim, tá, eu sei as cidades que eu quero, tenho uma ideia do programa, mas não sabia exatamente o que eu queria pesquisar, assim. E daí é bom porque durante o processo, se você faz esse processo bem sério, assim, do tipo, senta, estuda, você começa a ver o que te anima e o que não te anima. Então, para mim, por exemplo, é isso que eu digo, quando eu entrava no site da Columbia, via os webinars, lia os livros, eu peguei alguns livros de alguns professores, eu vi o que a galera pesquisava, eu ficava assim, nossa, que legal, tipo, é isso. Eu lembro que isso aconteceu com 3 universidades comigo. A Columbia, a UCL, a University College of London também me fez brilhar os olhos, e Cambridge. Porque Cambridge, né, eu já tinha feito um curso de Cambridge, então eu tinha uma noção, né, eu fiz o CELT, então eu tenho uma noção de como eles ensinam. E, sabe, quando você vê as matérias, aí você pensa, ah, eu quero fazer essa disciplina com certeza, eu faria essa disciplina. Sabe, você já pensa nas disciplinas? E tem outras que Sim. você pensa assim, ah, eu faria essa disciplina, mas não te anima tanto. Então, eu acho que é importante essa pesquisa, sabe? E começar assim, mesmo quem não tiver ideia, começa do nada mesmo, escreve lá, sei lá, Princeton Accountability. Você quer contabilidade? Escreve lá, Princeton Accountability. Ah, Princeton não tem accountability. Então, qual universidade tem accountability? Qual é a melhor de accountability? Qual área de contabilidade eu quero estudar, sabe? Contabilidade social. E daí você vai fuçando. Eu acho que essa é a minha dica, assim. Em relação à Sim. expectativa. Criar a expectativa, deixar a expectativa quebrar, não se apegar às expectativas. É, eu acho que assim, é esse caminho mesmo, é de você. Todo mundo cria expectativa, isso é do ser humano. Então, beleza, criei expectativa, e agora? Ai, puxa, não era o que eu queria, quebrou a minha expectativa. Então, vamos criar outra. Vamos atrás de outra coisa. Alguma coisa tem. Sempre tem, né, Ana? Sempre tem um programa, sempre tem alguma coisa tem. Você só precisa achar aquilo que realmente faz sentido para você. Porque a expectativa, quando você quebra, estou só pesquisando aqui, é uma coisa. Quando você já fez tudo, tá lá e não era aquilo, é outra coisa. Então, E eu acho que esse passo só é um importante. último ponto sobre isso, essa questão que eu comentei sobre ego e sobre, tem que ir para melhor. É importante a gente pensar realmente se é aquela universidade que você quer ir, sabe? Porque às vezes eu acho que tem pessoas que escolhem a universidade pelo ranking ou pelo renome, e daí são infelizes numa super universidade, nunca vão te falar, isso eu também falo para os meus alunos, ninguém nunca vai te falar que está infeliz numa top school. Sim, Só que as pessoas ficam infelizes, sim, porque não era aquilo. Então, acho que também ser honesto e entender que alguns programas. Para mim, foi o que aconteceu com Oxford. É tipo, sonho ir para Oxford, mas aí eu vou para Oxford para estudar algo que não tem nada a ver. Então, eu acho que na época que eu fazia direito, Oxford fazia muito sentido. Agora, na área de educação, não fazia tanto. não faz sentido. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque senão a gente coloca num patamar muito grande, sei lá, Sorbonne. Quando eu era mais nova, meu sonho era ir para Sorbonne. Aí depois virou Sciences Po, em Paris, porque eu queria morar em Paris, mas imagina, eu vou estudar língua inglesa em Paris. Faz sentido isso, sabe? Eu acho que é isso que as Não, pessoas né? têm que pensar É, também, tipo, alinhar. Tem que alinhar essas expectativas do tipo, sua expectativa de país também com a sua expectativa de estudo, porque não dá para você só ir para a cidade dos seus sonhos, mas estudar algo que não tem nada a ver, e também ir para uma cidade congelante ou muito quente, que você vai estudar o que você quer, mas você vai ter uma qualidade de vida horrível, sabe? Então acho sim. que tem que conseguir Eu acho que balancear isso. tem mesmo, e acho que é uma parte complexa, mas dá para fazer, gente.
ficar tranquilo que dá para fazer Dá, essa classificação. super. Só tem que estar com o coração aberto. É, Maria, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais são os maiores conflitos que os candidatos passam na hora de escolher a escola e o país? Que tipo de conflito que as pessoas passam, assim, tanto pessoal quanto profissional, que você tem visto com os candidatos e como superar esses conflitos também? Olha, na verdade, o conflito ele é um paralelo, porque ele é um que impacta o outro. O receio, maior receio que assim sempre acontece é eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou sair do meu emprego, que me paga X valor, que me permite uma vida confortável, e eu vou arriscar tudo que eu tenho lá fora para fazer uma outra coisa. Então, esse é um conflito inicial. Porque quando o candidato ele cria a ideia, ele fica super empolgado. Aí vai chegando perto, ele vai falando, será que é isso mesmo que eu quero? E aí vai acontecer aquilo que a gente falou no começo. Será que eu sou bom? Será que eu estou dando passo na hora certa? Eu vou largar minha família aqui, eu vou para lá. Ou o candidato que vai com a família, né? Eu vou tirar minha família de tudo que ela conhece, eu vou levar para lá. E se eu não conseguir um trabalho depois? Então, esses são os conflitos, porque faz um misto da vida pessoal com a vida profissional. E eu acho totalmente compreensível, porque é um divisor de águas. Hoje eu tenho tudo aqui, tudo que eu conheço está aqui. Amanhã eu tenho tudo aquilo que eu desconheço, é uma aposta no futuro. Eu não conheço, gente, em todos esses anos eu não conheço uma única aposta que tenha dado errado. Não conheço. Absolutamente todas as pessoas que foram, que fizeram seus programas, as que voltaram, porque muita gente acaba não voltando, principalmente as pessoas que vão para a Europa. Muita gente que vai para a Europa acaba se estabilizando, se estabelecendo na Europa, porque conseguiu um emprego, enfim, e fica lá. Então, eu não conheço uma única pessoa que tenha ido, tenha voltado, tenha dito, nossa, eu fiz tudo errado, que cabeça d'água, não devia ter feito nada disso, deu tudo errado. Não conheço. E eu tô falando aqui de muitos anos e de muita gente. Eu não tenho uma única história que deu ruim. Mas existe esse conflito inicialmente. Porque por mais que você conheça a história do outro não é a sua. Então entra nesse misto do pessoal com o profissional, do eu sair do seio da minha família, do meu ciclo de amigos, da minha cidade que eu conheço, do meu emprego que me paga um salário ok e eu consigo ter uma vida confortável, e ainda fazer uma viagem internacional uma vez por ano. E aí eu vou morar num país estranho, com uma cultura diferente, com uma comida que talvez eu nem goste, longe de todos os meus amigos. Ninguém pensa lá, eu vou fazer novos amigos. A gente só pensa que vai deixar os amigos aqui. É longe da minha família, ou levo a minha família para um lugar que eles não conhecem ninguém. E aí? E aí eu tô deixando meu emprego, e se eu fizer esse programa, colocar todas as minhas fichas ali, e depois eu voltar e não der certo? Então esses são os maiores conflitos, que é a coisa da mudança pessoal e profissional acontecer ao mesmo tempo, é junto. Então acho que é aquela coisa que faz um misto dentro da pessoa, e aí ela passa pelo período de auto-boicote, de eu não sei se eu consigo, eu acho que eu não deveria fazer isso agora. Eu vou esperar só mais um ano. Nossa, esse eu vou esperar só mais um ano, eu ouvi tantas vezes. E aí nesse vou esperar mais um ano, você espera 5, 10 anos, você acaba não fazendo. E eu sempre uso exemplo para todos os meus candidatos. E esse é um exemplo de verdade. Eu vou falar aqui de um caso de 2014. Então eu não Tinha um candidato. trabalhava com você nessa época. Não, ainda Estava me não. formando na Porque faculdade. tinha um candidato do Itaú, lá do Rio de Janeiro. Ele ganhava uma quantia bem bacana. Ele ficou com um pouco de medo, mas ele foi. Sabe o que ele... Vou com medo, vou assim mesmo. Ele fez o programa dele, foi um MBA. Quando ele voltou, a mesma instituição, mesmo tudo igual, convidou esse candidato para trabalhar de volta, ganhando 6 vezes o que ele ganhava. Que para a época já era uma quantia bacana. E a gente se reencontrou um tempo depois. E eu não participei muito ativamente, na verdade, da candidatura dele. Quem participou muito foi a Rita. E ele comentou isso com a gente. Nossa, ainda bem que eu fui com medo mesmo.
Uma outra candidata nem terminou o programa dela e foi convidada para trabalhar na universidade. Ela trabalhou na universidade, virou recrutadora da universidade e hoje ela trabalha na parte da direção da universidade. Então, assim, é um medo muito grande, mas esses são casos de. E aí, pode perguntar, não tem um caso de não sucesso? Não, gente, não tem. Ainda bem, nunca tive em todos esses anos um caso de um candidato que foi e voltou e falou não deu nada certo. Não. É claro que tem os candidatos que acabam não indo, por N fatores, desistem, fico com medo, não vou, não quero mesmo, não fui aprovado, não vou fazer de novo. Aí são outras variantes que a gente precisa analisar. Mas todo mundo que foi, quem voltou, foi muito bem Você pode sucedido, muito falar um pouquinho sobre essas variantes? Eu pensei que seria um ponto interessante, porque às vezes eu vejo o pessoal meio que desistindo, ou com medo, é, ou nem tentando. Então, o que você acha que a pessoa precisa ter em mente para não desistir, não adiar, não procrastinar essa tentativa, assim, ou essa ideia, sabe? Como a gente pode fazer para cortar esse bichinho que tá aqui falando, não, não vai agora não, fica aqui, ou desiste, você não é bom o suficiente. Como é que a gente pode. Tipo, conta um pouquinho da sua experiência sobre isso. Olha, muitos candidatos ficam realmente com esse medo e tem muita gente que acaba ficando no meio do caminho. O que eu sugiro? Começa a conversar com outras pessoas. Eu mesma sempre falo, olha, deixa eu ver se eu consigo alguém que já fez esse projeto, né, já fez esse trajeto para conversar com você. Porque a experiência do cara que está lá fora, fazendo o programa, ou que já fez, ou que fez e voltou, ele te dá uma visão real de candidato. Que vai ser o seu caso agora. Você vai passar por isso, e aí quando você estiver lá fora, provavelmente falar, Ana, tem uma pessoa que bate um papo com essa pessoa. Por quê? Sabe aquela coisa do, eu poderia ser a minha amiga, essa pessoa poderia ser minha vizinha, eu poderia ser essa pessoa. Isso dá muita segurança. O que acontece muito nas desistências? Na verdade, assim, a primeira aplicação, a quantidade de pessoas que acabam desistindo, ela é muito pequena. Mas para uma segunda aplicação, aumenta um pouco. E aí tem gente que desiste porque ela colocou na cabeça que ela só tem aquele momento. Ou por uma questão pessoal, profissional. Não, tem que ser agora. Se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí essa pessoa, fatidicamente, ela pode desistir mesmo. Porque ela tem outros projetos ou porque ela realmente não quer tentar de novo. Tem gente que desiste porque fica frustrado. Tipo, nossa, eu já vi isso acontecer. Eu queria a universidade X, mas eu passei na Y, então não quero nenhuma das duas. Eu espero, inclusive, que essa pessoa, se você estiver me vendo, meu amor, espero que você tenha tentado de novo. Porque é uma candidata tão excelente. Mas ela ficou um pouco frustrada e acabou desistindo. Então tem isso, né? As variantes são muito pessoais e profissionais. Se eu não for agora, eu vou aceitar uma proposta X. Ou isso também acontece bastante. A pessoa está pronta, está fazendo o projeto dela certinho. Aí veio aquela proposta que ela esperou o ano inteiro. Aí ela acaba adiando para fazer essa experiência. E aí é uma opção muito pessoal. Se tem tempo para ir de novo, legal, vive essa experiência e vai de novo. Mas o que vai valer mais? E aí o candidato precisa pesar aquilo que ele quer e aquela coisa de fazer o projeto para o futuro. O que eu quero? Sabe, empresa, como você se vê daqui a 5 anos? É isso. O que você espera daqui a 5 anos? O que essa experiência te dá? O que essa experiência te dá? E aí precisa casar isso e ver aquilo que vale mais para o candidato. Mas a maioria das variáveis que faz a desistência são questões profissionais ou pessoais e prazo. Então, eu quero aplicar e passar esse ano. Se eu não conseguir esse ano, ano que vem não serve para mim. O que eu acho uma pena. Ano que vem serve sim, faz de novo sim. Você vai ter mais experiência, vai poder enriquecer mais o seu currículo. E aí tem uma outra variante que eu brinco muito, que eu falo, gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu vou casar. Leva o marido, leva a esposa. Dá para ir junto, dá para fazer uma coisa até melhor. Mas isso é um índice de desistência também, principalmente das mulheres. As mulheres, elas se envolvem mais emocionalmente e elas acabam desistindo porque o meu noivo não vai, porque o meu namorado não quer, e dá uma insegurança emocional maior, eu acho.
Então, é uma variante que faz candidato desistir. Bom, isso eu posso falar um pouco por experiência sobre relacionamento à distância, que é possível manter por um tempo. Acho que não por um tempo indeterminado, mas eu já tive um relacionamento à distância que durou um bom tempo. E eu acho que também eu conheço casais que conseguiram ficar um tempo fora e eu conheci uma galera agora do programa que tá indo, ou a família tá indo junto, marido, esposa, ou quando são namorados, e daí é complicado por conta do visto, dá um jeito de visitar, ou se sei lá, o marido precisar ficar, ou a esposa precisar ficar. Gente, é 1, 2 anos que é totalmente possível fazer esse vai e volta. Então, acho que é importante também lembrar que tudo é conciliável, é só uma questão de colocar na balança, conversar e tentar ponderar, né? Porque depois você pode ficar ressentindo essa pessoa também, né? No futuro. Sim, Normalmente a dica que eu dou para os meus alunos, tem uma conversa aberta, mas a escolha não pode ter nenhum tipo de ressentimento, sabe? A minha sim. opinião pessoal sobre isso. Mas está E, certíssimo, é isso mesmo. Porque senão você coloca um peso do outro que ele não tem, né? e às E vezes é aí você possível fala a sua posição de outra maneira. organizar, eu acho, né? Acho que é uma questão mais Totalmente. de conversar e organizar. É uma pena que isso aconteça, né? Que mulheres não vão por conta disso. O índice de mulheres já é muito baixo, a gente até já falou sobre isso, já é Sim. muito baixo. E aí entram esses fatores da insegurança emocional, enfim, várias coisas que acabam mudando. Só que sempre tem aquela que fala, não, eu vou assim mesmo e gosto dessas, são sempre aquelas que Eu acho que isso pode despontam. ser. A gente também pode fazer uma live só sobre isso, Maria. Já tô tendo várias ideias de lives aqui. Acho ótimo, Mas vamos. exatamente é uma questão cultural mesmo. Eu acho que existe uma pressão maior para as mulheres também, às vezes, quero ter filho, quero. Como se tudo fosse a última chance agora, então eu tenho que fazer essas escolhas difíceis. E eu acho que a gente pode tentar também quebrar um pouco Sim. esse tabu, né? Sim, De que você tem que fazer tudo antes dos 30, senão sua vida acabou, eu sabe? ia falar exatamente isso. Existe uma cultura de que assim, 35 anos. Ah, eu sou idosa. O cara tem 45, ele é gatinho. Tá ótimo, tá perfeito. Vai viajar, vai surfar. E, gente, idade é um número. É só um número. Né? Então é importante. A gente pode, inclusive, acho uma ótima ideia a gente fazer uma live Vamos sobre fazer isso. essa live Tem super. Já tem vários tópicos aqui. vários, vários. Porque é importante. Mulherada, bora estudar, Gente, bora a pensar. Logos vai ter logo mais um programa para mulheres, pensando que a gente precisa ocupar esses espaços também, né? E trocar esse tipo de racionalidade. Maria, Pois é. eu queria te fazer mais uma pergunta antes de você me fazer sua pergunta final. Sobre país, a gente não falou muito sobre isso, mas assim, como escolher o país, a cidade? Quais são os aspectos? No meu caso, eu queria uma cidade que você não precisasse dirigir, porque eu não dirijo, então que tivesse bom transporte público e que o frio fosse ok e fosse um centro, né? Eu gosto muito, sou muito metropolitana, então Nova York era assim, minha primeira opção também de cara. Mas qual você acha que são os fatores que as pessoas têm que ter em mente quando forem escolher cidades e países? Estilo de vida. Exatamente o que você falou. Qual é o meu estilo de vida hoje? Claro que assim, vai dar uma mudada, vai, porque é outra cultura. Mas acho que pensar assim como você pensou, eu não quero dirigir. Então, eu preciso pensar numa cidade onde eu tenha um transporte público muito bom, uma linha de metrô que cubra a cidade inteira e que eu possa andar a pé. Inclusive, acho que você escolheu perfeitamente. Não, não. Lido bem com frio, eu não lido bem com frio. É uma característica muito importante. Por quê? Existe até um estudo sobre isso, que algumas pessoas elas acabam desenvolvendo um processo depressivo por conta de países mais frios, onde o sol. Isso é muito comum em Londres, porque Londres, quando fica frio de verdade, né? Ninguém está brincando com frio lá. E as pessoas acabam desenvolvendo, não exatamente depressão, algumas podem evoluir, mas um processo depressivo
por conta de não ter aquele sol. Tem gente que gosta do sol, então precisa pensar nisso. Poxa, quando tá quente é muito quente, quando tá frio é muito frio. Essa variação de temperatura, como é que eu lido com isso? E aí a gente pensa assim, pensa aqui no Brasil. Como que a gente lida com o calor daqui e com o frio daqui? E aí potencializa isso aqui por 100. Então, eu acho que o estilo de vida é a característica que precisa entrar em contato. Aliás, que precisa entrar no top da lista de coisas para escolher. Então, acho que qualidade de vida, dirijo, não dirijo. Dirijo, aí eu quero ir para a Inglaterra. E chega lá, tá tudo invertido. Invertido pra gente, né? Consigo me adaptar? E consegue, tá, gente? Fica tranquilo que consegue sim. Mas vale a pena? É isso que eu quero? Eu quero uma cidade onde as coisas sejam distantes, eu quero morar no centro, né, eu sou cosmopolita, eu quero um centro urbano, eu quero um movimento, ou eu não quero? Eu quero uma cidade mais pacata. E isso é outra coisa, eu quero morar perto da universidade, eu quero morar no campus da universidade, onde eu quero morar. E aí isso também vai ter que entrar no tópico. Nem todas as universidades têm campus onde os alunos podem morar, né? Uhum. Então é preciso pensar em tudo isso, e tudo isso está resumido em estilo de vida. Que você vai mudar um pouco, mas você não vai mudar muito, porque estilo é pessoal, é individual. E outra coisa Então, que é acho que legal considerar são fatores culturais. Porque dependendo do lugar, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que nós somos latinos e que alguns lugares vão nos aceitar melhor do que outros. Então, acho que isso é um ponto que é muito delicado, que as pessoas não falam, mas é importante levar em consideração. sim. Porque eu já passei por isso na Inglaterra. Foi leve o que eu passei na Inglaterra, mas eu acho que a gente tem que ir preparado para isso e também fatores políticos. Então, para onde o momento que você está indo, para onde você está indo, então faz fronteira com qual país? É um país que tem assim possibilidade de guerra ou é um país que tem que tipo de eu não sei, por exemplo, algo que me chocou muito agora foi essa notícia desse mass shooting que aconteceu no Texas, né? E uma professora faleceu, né? Morreu. E daí eu falei, meu Deus, não sei se eu quero ser professora nos Estados Unidos. Eu fiquei chocada com o que aconteceu lá, porque faz parte um pouco assim, sempre tem isso lá nos Estados Unidos. Então eu acho que a gente também, assim, não generalizando, né, gente? Foi um exagero, mas eu acho que é importante a gente pensar os fatores culturais que a gente vai enfrentar. Eu estou me preparando para isso, então Nova York eu escolhi também por conta disso, porque é uma cidade muito internacional, democrata, internacional, então eu acho que eu tenho um perfil daquele lugar, sabe? Não sei Sim, se e para Austin ou para o interior do Alabama seria ideal para mim, entende? eu não consigo nem pensar você no interior do Alabama, nem para visitar rapidinho. Talvez Acho eu que não seria visite para como você, uma não. experiência antropológica. Mas esse ponto que você levantou é super importante e a vertente política ela faz diferença sim, porque a gente precisa. É que de uns tempos para cá essa questão política ela ficou muito forte e muito intensa em absolutamente todo mundo e isso reflete na gente enquanto latinos e E reflete na mulheres gente enquanto também. guerreiros e enquanto mulheres. Então é importante pensar. Eu acho que talvez há 4, 5 anos atrás não fosse um ponto tão relevante, mas agora é. Você pensar no regime político, na possibilidade política. E assim, importante, gente, política muda o cenário global. Então, mudou aqui, vai mudar lá também, mudou lá, vai mudar, vai mexer aqui também. Então, a política ela é global. A gente não dá para fechar os olhos. Você não precisa ter uma opinião extremista, mas não dá para não saber sobre essas questões de política quando você está migrando de um país para o outro. Tem que saber um pouquinho É muito, para ficar bem colocada. muito E a importante. questão cultural, ela vai além dessa socialização. Você também precisa saber, por exemplo, uma pessoa que é mais tranquila. Como ela ficaria em Nova York? Alucinada. Ela fica louca. Ela precisa encontrar aí um outro local onde ela consiga estar mais estável. E tudo isso entra
no pensamento do estilo de vida, no pensamento do que eu quero para o meu futuro e até onde eu me adapto. Porque nós somos adaptáveis, a gente consegue se adaptar a muitas coisas. Mas a gente está falando de uma vida, de uma mudança de vida. Então, todos esses pontos precisam levar em conta. Todos eles. Se não tiver anotado, assiste a live de novo para anotar, porque é importante. Ou então me liga, que daí eu conto para você. Podem escrever comentários, mandar perguntas. Gente, se tiverem alguma pergunta, escrevam aqui, tá? Eu falei no começo da live, mas qualquer pergunta agora aí no finalzinho. Maria, se quiser fazer a pergunta agora. Quero. Na verdade, assim, para um fechamento, com seu olhar de candidata, quais são os 3 pontos que você considera indispensável para que o candidato fala, não, agora é minha hora, minha vez. Quais são os 3 pontos que você fala, não, você só pode ir quando você pensar esses 3 pontos? Bom, eu até escrevi uma resposta, porque eu achei uma pergunta difícil, então eu tenho uma colinha aqui. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é ter claro o motivo pelo qual você escolheu aquela instituição e aquele curso. Você tem que ter bem claro por que você quer essa instituição e aquele curso e tem que ser algo genuíno para você. Não pode ser uma questão de status, não pode, eu acho que isso é o principal. O segundo ponto é entender quais são os seus objetivos futuros durante e depois do programa. Então, os seus objetivos enquanto você estiver estudando lá. E depois, né? Lógico que esses objetivos posteriores eu sofri muito, porque eu sou uma pessoa que já planejou muito na vida e hoje não gosto de planejar muito, eu gosto mais de deixar acontecer. Mas é bom ter uma noção, assim, que pode mudar, mas ter uma ideia, sabe? O que você quer com aquilo? O Sim. que você quer fazer depois? Porque eles vão te perguntar isso também. Você tem que estar preparado para responder. E o Isso mesmo. último, que já vai linkar com a nossa próxima live, que eu acho que é, assim, essencial, é entender os desafios da aplicação, os desafios que você vai enfrentar nesse ano, se preparando para a aplicação, e os desafios financeiros que você vai ter. E conseguir manter o foco e disciplina para superar esses desafios e não deixar esses desafios te desmotivarem. Então, acho que são esses 3 pontos. Eu vou até escrever na descrição da live que eu acho que a gente tem que ter bem claro e você não precisa ter claro depois que você assistir essa live agora. Já tenho claro os 3 pontos. Não. Isso você vai construindo, sabe? Mas ter esse norte, isso ajuda muito. Sim, é verdade. Ana, você é meu orgulho, você sabe, né? Você é meu orgulho de candidata. Eu já disse isso 1000 vezes e eu vou repetir. Eu acho que foi para você muito desafiador o processo que nós passamos, mas eu tenho muito orgulho de ver como você conseguiu superar esses desafios mesmo. Então, eu tenho muito orgulho da candidata que você é. Eu encho a boca para falar minha candidata, E porque eu professora, tenho né? muito Da orgulho. Lopes também. É, e assim, e no meio disso tudo, isso é uma coisa importante, no meio disso tudo, desenvolvendo um projeto pra gente, trabalhando pra gente, fazendo 1000 coisas e tendo 1000 ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, esse perfil de candidato que é o seu, e aí deve ter um monte de gente aí pensando, eu também sou um pouco assim. Gente, esse é o perfil, tá? É isso. É acreditar em si, é confiar em si, é fazer o seu projeto e acreditar que ele vai dar certo. Mas e se não der? A gente vai fazer ele de novo, mas ele vai dar certo. Então, E é eu isso, posso assim. só quero acrescentar uma coisa que eu acho que fez muita diferença para mim com a Logos, com você, Maria, e com a Rita, que foram minhas primeiras. Vocês foram minhas primeiras chefes, né, na área de educação. Eu lembro daquela entrevista que eu caí de paraquedas, assim, professora nova. Eu acho que tem incentivos de pessoas que conhecem, ter o apoio, tanto assim, nesse caso, de 2 pessoas que eu admiro muito, né? Você e a Rita me apoiaram tanto profissionalmente quanto no processo de aplicação, mas eu tive muito apoio dos meus amigos que sabiam, os poucos que sabiam, dos meus pais, que todo mundo me incentivando. A minha madrinha, eu lembro que a minha madrinha é professora de texto, a gente ficou um dia escrevendo junto, tendo ideia junto. Então, pedir ajuda, sabe, gente? Pede ajuda para o seu professor, pede ajuda para um amigo que está lá, entre em contato com a Top Admissions ou entre em contato comigo. Essa rede, eu tenho uma amiga que se formou hoje em Harvard, por sinal, Fê, parabéns, foi minha aluna. Ela me deu muito incentivo, porque ela estava lá e eu estava aqui aplicando. Então, ela me dava tipo, não, você tem que vir.
e os meus alunos, né? Porque eles são meus exemplos, porque eu estou preparando e eu vi gente passando e eu falei, sabe? Então, se rodear dessas pessoas que vão te incentivar e que vão te ajudar também a ter esse norte, porque tem alguns momentos que é bem importante ter alguém do seu lado segurando a sua mão, assim. E a Maria foi essa pessoa para mim, né? Então, só tenho a agradecer, Maria. Amor. Inclusive, é super importante falar disso. Dentro do processo de aplicação, sempre vai haver, isso é natural, tá? Isso não faz o candidato menos, melhor ou pior que ninguém. Sempre vai haver aquele momento que vai dar medo. Que é aquele momento que você. A Ana me mandava assim: será que a gente consegue meia horinha para conversar hoje? Ah, hoje eu não consigo, mas eu consigo amanhã. Por quê? Porque conversar é importante. Você precisa realmente conversar, você precisa começar, você precisa tirar essas dúvidas. Você precisa dessa rede de apoio. Ela é essencial. Às vezes a dúvida é: ah, eu tô com medo, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que eu não era melhor pensar no programa X? Já perguntei isso 3 vezes, tô com vergonha de perguntar de novo. Não, pergunta 4, pergunta 5, pergunta 6. É para isso que a gente fica aqui desse lado. A consultoria, ela tem 2 focos, que é manter o candidato fazendo uma trilha totalmente técnica, que é elaborar documento, é correr atrás, não tá bom, vamos fazer de novo, aqui tá muito grande, vamos diminuir, dá isso aqui, vou corrigir, vai e volta. E a segunda parte que é de falar, olha só, acalmou, você é uma pessoa, respira fundo. Eu mesma falei para Ana, tira uma semana de folga, vai, tira uma semana, vai pra praia. Eu fui. Tira uma semana, vai pra praia, vai surfar, pega sol, não quero você pensando em aplicação. Deu certo. Eu fui, eu lembro. Porque essa parte de cuidar da pessoa, ela é muito essencial. Isso também é uma variante que pode fazer as pessoas desistirem. É não construir uma rede de apoio. Então, não fica com medo. As consultoras estão aí para isso mesmo, né? A gente trabalha com essa consultoria, com essa mentoria, para te dar essa segurança. E a gente tem professor, que é o caso da Ana. A gente tem candidato, que é o caso da Ana também. A gente tem os alunos, a gente tem. Existe uma rede de apoio muito grande. E é importantíssimo que o candidato não esqueça disso. E peço ajuda quando necessário. Sempre que necessário, gente. Pode, manda mensagem. Se eu não puder no dia, eu posto no dia seguinte. Eu dou um jeito na minha agenda, meia hora pelo WhatsApp. A gente consegue conversar. Garanto. Isso. Bom, então só para a gente concluir, obrigada, Maria. Eu acho que a live foi ótima. Espero que a gente tenha sanado a maior parte das dúvidas e contado um pouquinho das histórias minha e de vários candidatos, né? A próxima live, eu acho que é uma das lives mais esperadas, que vai ser sobre as soluções financeiras. A gente decidiu começar já com as soluções financeiras para ninguém desistir por causa disso. Então a gente vai falar sobre bolsas, sobre todas as possibilidades financeiras para conseguir fazer essa aplicação. Hi dear, a Eugênia está mandando my students, I love my students. A gente vai falar sobre essas soluções financeiras, sobre bolsas, sobre como trabalhar lá. Hey, Pedro. Agora eu vou ter que dar rei para todos os meus alunos. Então, para a gente ver que é possível, sim, e é possível trabalhar de lá. Tem alguns programas que você consegue bolsas, assim, tem os programas na Europa, tipo Erasmus, que você consegue bolsa 100%. Tem outras formas de financiamento, por exemplo, na Austrália. Então, gente, a gente está ampliando mesmo aqui para o mundo e a gente tem que ver para cada um. O Canadá também tem muito apoio. Mesmo nos Estados Unidos existem possibilidades de bolsas legais. Na Inglaterra também. Bolsas, eu digo assim, 100%. Lógico, 100%. Tem algumas bolsas que não vão ser 100%, que vão ser 50%, 70%, 80%, mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhe na próxima live. Eu queria agradecer a presença da Maria, agradecer o apoio da Logos, da Top Admissions, a presença dos meus alunos queridos that I love so much. E é isso, então a gente se vê na próxima live. Sim, senhora. Beijo e até semana que vem. See you guys. Bye bye.